Existe um lugar onde as sombras não seguem o sol, onde a luz hesita antes de tocar o chão, e onde uma criança abandonada encontrou algo que ninguém deveria encontrar, e viveu para contar. Esta não é uma história sobre heróis. É sobre o que resta quando até mesmo a esperança te abandona. E sobre o que pode nascer desse vazio, se você tiver coragem suficiente para não fechá-lo. Se você busca narrativas que habitam o lado esquecido dos contos, onde o sofrimento se transforma em algo maior que redenção, então você está no lugar certo. Inscreva-se agora, porque existem mundos inteiros escondidos nas frestas do que chamamos de realidade, e cada história aqui é uma porta entreaberta. A vila de Corvo Cinza era tão esquecida pelos mapas quanto por seus próprios habitantes. Encravada entre montanhas que pareciam dobrar-se sobre si mesmas, ela existia numa penumbra perpétua, onde o sol jamais alcançava o zênite. As casas eram construídas de pedra negra extraída das próprias montanhas, pedra que, segundo os anciãos, guardava memórias. Memórias de um tempo anterior aos homens. Anterior, talvez, ao próprio tempo. No centro da vila, havia um poço. Não um poço comum, mas uma fenda vertical tão profunda que ninguém jamais ouvirá o eco de uma pedra jogada em seu interior. As crianças eram proibidas de aproximar-se. Os adultos desviavam o olhar ao passar. E nas noites sem lua, juravam alguns, era possível ouvir algo subindo, não água, não vento, mas uma respiração que vinha das entranhas da terra. Foi ali, numa dessas noites, que encontraram um menino. Tinha talvez 6 anos, talvez 7. A fome torna difícil calcular idades. Estava enrolado em trapos que um dia foram roupas, os lábios rachados, os olhos fundos como poços dentro de poços. Ninguém sabia de onde vinha. Ninguém perguntou. Em Corvo Cinza, perguntas eram perigosas, e respostas, mais ainda. O conselho decidiu seu destino numa reunião que durou menos que o suspiro de uma vela. Órfãos eram má sorte. Bocas extras eram fardo. E este menino, especificamente, tinha algo nos olhos, uma opacidade, como se já tivesse visto o que existe do outro lado da vida e tivesse voltado incompleto. Deixem-no na floresta, disse o ancião Morten, sua voz como gravetos quebrando. Os sussurrantes decidirão. Os sussurrantes. Ninguém sabia exatamente o que eram. Alguns diziam espíritos. Outros, ecos de uma civilização anterior. Havia quem jurasse ter visto formas colossais movendo-se entre as árvores milenares, figuras altas demais para serem humanas, feitas de névoa e intenção. Mas todos concordavam num ponto: quem entrava na floresta dos esquecidos raramente voltava. E quando voltava, não era mais quem tinha sido. Carregaram o menino ao crepúsculo. Ele não chorou. Não implorou. Apenas observou a vila desaparecer entre as árvores com aqueles olhos vazios, como se já soubesse que pertencer a lugar algum era seu único destino verdadeiro. Deixaram-no numa clareira marcada por pedras dispostas em círculo, um círculo tão antigo que o musgo havia engolido as inscrições, mas não a intenção. Ali, disseram os anciãos, o sacrifício seria aceito. Ali, a floresta tomaria o que lhe era devido. Quando os últimos passos se dissolveram na distância, o menino finalmente se moveu. Não para fugir, não para chorar, mas para tocar uma das pedras do círculo. E sob seus dedos, a pedra pulsou. Uma vez. 2 vezes. Como um coração despertando de um sono milenar. Foi então que a sombra veio. O frio da floresta não era como o frio do inverno. Era um frio que entrava pelos ossos e se alojava na memória, fazendo com que você esquecesse como era sentir calor. O menino, que não tinha nome, ou se tinha, já o havia perdido nos muitos lugares que o rejeitaram, encolheu-se contra uma das pedras antigas, esperando o que sabia que viria. A morte. Ou pior, a continuação da vida. Ele já conhecia a fome. Conhecia o abandono. Conhecia o olhar das pessoas que decidem que você não vale o pão que comeria, o espaço que ocuparia, o ar que respiraria. Mas havia algo pior que tudo isso, algo que corroía mais profundamente que a desnutrição, a certeza absoluta de que o mundo funcionaria perfeitamente bem sem você. De que sua existência era, na melhor das hipóteses, uma nota de rodapé esquecida na margem da história de outras pessoas. Nos últimos 3 anos, ou eram 4, ele havia aprendido a se tornar invisível. Não no sentido mágico, mas no sentido prático de quem entende que atrair atenção é convidar dor. Havia passado por 7 vilas diferentes,
cada uma encontrando uma razão para expulsá-lo. Em uma, disseram que seus olhos traziam azar. Em outra, que sua presença afugentava as colheitas. Na terceira, simplesmente trancaram os portões quando ele se aproximou, como se sua miséria fosse contagiosa. Corvo Cinza fora apenas a mais recente numa longa lista de lugares que decidiram que ele era excedente. Enquanto a noite se aprofundava, o menino começou a ouvir a floresta de verdade. Não os sons óbvios, o ranger de galhos, o uivo distante de algo que poderia ser vento, mas algo subjacente. Um murmúrio. Não, muitos murmúrios, sobrepostos, como se a própria terra estivesse conversando consigo mesma numa língua anterior às palavras. Ele fechou os olhos, não por cansaço, mas por desistência. Que diferença fazia, afinal? Morrer aqui ou morrer ali, lentamente de fome num beco, ou rapidamente nas mandíbulas de alguma criatura antiga. O resultado seria o mesmo: esquecimento. Não haveria túmulo. Não haveria nome. Apenas o silêncio que sempre esteve esperando por ele. Foi quando sentiu. Não era um toque, exatamente. Era mais como quando você sente que alguém está olhando para você, mas multiplicado por 1000. Uma presença. Vasta. Antiga. E impossível de ignorar, por mais que cada instinto gritasse para ele correr. Abriu os olhos lentamente. A clareira havia mudado. Ou talvez fosse ele que havia mudado. As árvores pareciam mais altas, mais atentas, suas copas inclinadas como testemunhas silenciosas de algo solene. A lua, uma lua que ele jurava não estar lá momentos atrás, iluminava o círculo de pedras com uma luz que não era bem luz, mas ausência de escuridão. E no centro desse círculo, onde não havia nada antes, agora havia algo. Uma sombra. Mas não uma sombra comum, projetada pela luz. Esta sombra existia por si mesma, independente de qualquer fonte. Era vertical, humanoide em forma mas impossível em proporção. Tinha talvez 3 metros de altura, talvez 5, era difícil dizer, como se a perspectiva se recusasse a funcionar adequadamente perto dela. Sua forma oscilava sutilmente, como fumaça preservando a memória de solidez. E estava olhando para ele. O menino não sabia como sabia disso. A sombra não tinha olhos, não tinha rosto, não tinha nada que remotamente se assemelhasse a características humanas. Mas ele sentia o peso daquela tensão como nunca havia sentido a tensão de nenhum ser vivo. Era como ser visto, realmente visto, pela primeira vez na vida. Cada medo, cada ferida, cada pedaço quebrado de sua existência exposto e reconhecido. Deveria ter corrido. Deveria ter gritado. Mas o menino estava cansado demais para o terror, e vazio demais para o medo. Então, simplesmente, ele olhou de volta. E no silêncio impossível daquele momento, algo mudou. Não no mundo, mas na fronteira onde o menino terminava e o mundo começava. Como se, pela primeira vez, algo no universo tivesse pausado para considerar sua existência não como um erro, mas como uma pergunta que merecia resposta. A sombra não se moveu. Mas o menino sentiu, com uma certeza que transcendia a lógica, que ela havia tomado uma decisão. E que, de alguma forma incompreensível, ele acabará de se tornar responsabilidade de algo infinitamente mais antigo que compaixão. A sombra permaneceu imóvel por tanto tempo que o menino começou a duvidar se ela realmente havia se movido alguma vez. Talvez fosse apenas uma ilusão, um truque da luz da lua filtrada através das árvores ancestrais. Talvez a fome tivesse finalmente corroído sua mente até o ponto onde realidade e delírio se tornavam indistinguíveis. Mas então ela inclinou-se. Não foi um movimento físico no sentido convencional. Foi mais como se o espaço ao redor dela tivesse se curvado, e sua forma simplesmente acompanhasse essa curvatura. Ela se aproximou, se é que aproximar era a palavra certa para algo que parecia existir simultaneamente perto e infinitamente distante. O menino deveria ter recuado. Cada fibra de instinto de sobrevivência gritava que deveria. Mas havia algo na presença daquela entidade que desarmava o medo. Não o eliminava, o medo ainda estava lá, pulsando no fundo de sua garganta, mas o transformava em algo diferente. Reverência, talvez. Ou reconhecimento. A sombra estendeu algo que poderia ser chamado de mão. 5 projeções longas e finas emergindo de um centro nebuloso, mais sugestão de dedos que dedos propriamente ditos. O menino observou aquela mão impossível pairar no ar diante dele, a poucos centímetros de seu rosto. Ela não emanava frio,
como ele esperava. Não emanava nada. Era simplesmente ausência materializada. E então, tocou sua testa. O mundo explodiu em memórias que não eram suas. Viu cidades de pedra que desafiavam a geometria, torres que se estendiam não apenas para cima mas para dentro, como se perfurassem dimensões que a mente humana não foi feita para compreender. Viu seres colossos caminhando entre essas torres, figuras tão altas que suas cabeças se perdiam em nuvens que não eram feitas de água, mas de tempo condensado. Viu rituais realizados em línguas que faziam a realidade vibrar, palavras que eram menos sons e mais comandos fundamentais da existência. E viu a queda. Não uma queda física, mas ontológica. Uma civilização inteira desmoronando não no espaço, mas através das camadas do que é possível. Viu essas entidades, os primordiais, sussurrou algo em sua mente, sendo desmontadas, desconstruídas, reduzidas de seres tridimensionais a meras projeções bidimensionais. Sombras do que um dia foram. Mas algumas sombras, aprendeu ele naquele flash de conhecimento impossível, retém consciência. Retém propósito. Retém memória. Quando a mão se retirou, o menino estava ofegante, lágrimas que ele não sabia que podia produzir correndo por seu rosto emaciado. Não eram lágrimas de dor, mas de compreensão. Pela primeira vez em sua vida curta e brutal, ele entendia que seu sofrimento não era único. Que havia, no próprio tecido da realidade, uma ancestralidade de abandono. Que o universo inteiro estava repleto de seres reduzidos, diminuídos, transformados em menos do que eram. A sombra não falou, não tinha boca, não tinha voz, não tinha cordas vocais para vibrar o ar. Mas o menino ouviu mesmo assim, não com os ouvidos, mas com algo mais profundo. Uma ressonância diretamente em sua consciência. Pequeno esquecido. Pequeno impossível. Você existe na fronteira. Nem vivo nem morto o suficiente para importar. Eu reconheço isso. Eu era algo. Agora sou eco. Mas ecos podem escolher. E eu escolho você. O menino não entendeu completamente. Como poderia? Mas sentiu a verdade naquelas palavras não faladas. E, pela primeira vez desde que conseguia lembrar, sentiu algo que havia aprendido a reprimir tão profundamente que esquecera seu nome: esperança. Não a esperança brilhante dos contos de fadas, mas uma esperança sombria, complexa, temperada pelo reconhecimento de que a vida é essencialmente tragédia e que, mesmo assim, vale a pena ser vivida. Você vai ficar comigo, pensou o menino, sem saber se a sombra poderia ouvi-lo. A resposta veio como um peso quente se instalando em seu peito. Não desconfortável, mas presente. Constante. Como ter um segundo coração batendo em sincronia com o primeiro. Eu vou ficar. E você vai crescer. E juntos, talvez, possamos lembrar o mundo de algo que ele tentou esquecer. Naquela noite, pela primeira vez em anos, o menino dormiu. Não o sono inquieto da sobrevivência, ouvidos atentos a qualquer ameaça, mas um sono profundo, abraçado por algo que era simultaneamente proteção e promessa. E quando o amanhecer chegou, um amanhecer cinzento e hesitante, como todos os amanheceres na floresta dos esquecidos, a sombra ainda estava lá. Menor agora, recolhida, mas presente. Sempre presente. Os dias seguintes se desenrolaram numa rotina estranha e silenciosa. A sombra, que o menino começou a chamar mentalmente de Umbra, embora ela nunca tivesse oferecido um nome, mostrou-se surpreendentemente prática para uma entidade dimensional reduzida. Ela não podia cozinhar, não podia construir abrigo no sentido tradicional, mas podia fazer algo mais fundamental, podia alterar levemente a realidade ao seu redor. Quando a fome se tornava insuportável, a sombra estendia-se até as árvores e algo mudava. Frutas que não existiam momentos antes surgiam em galhos baixos. Não eram frutas normais, sua casca tinha uma textura vagamente metálica, e seu interior brilhava com uma fosforescência suave, mas eram comestíveis, nutritivas, e preenchiam o estômago vazio do menino com uma sensação de saciedade que durava dias. Quando a chuva chegava, carregada com o frio cortante que precede o inverno, Umbra se expandia sobre o menino como um dossel vivo, e nenhuma gota o tocava. Não porque as sombras bloqueasse fisicamente, mas porque elas simplesmente esqueciam de cair naquele espaço específico. Foi durante uma dessas chuvas que eles tiveram visitantes. O menino estava descansando contra uma pedra coberta de musgo, observando Umbra desenhar padrões incompreensíveis no ar, algo que ela fazia frequentemente,
como se estivesse tentando lembrar geometrias esquecidas, quando ouviu o som. Passos. Mas não passos normais. Estes eram pesados, descompassados, acompanhados por um arrastar metálico que fazia os dentes do menino ranger em simpatia. Umbra reagiu instantaneamente, sua forma expandindo-se até preencher o espaço entre as árvores, tornando-se uma parede de escuridão protetora entre o menino e o que quer que estivesse se aproximando. Através da película semi-translúcida da sombra, o menino viu a criatura emergir da névoa. Não era um animal. Nem exatamente uma máquina. Era algo entre, ou além, um construto de pedra e metal tão antigo que musgo e ferrugem haviam se fundido em sua superfície até se tornarem indistinguíveis. Tinha forma vagamente humanoide, 2 pernas, 2 braços, algo que poderia ser uma cabeça, mas suas proporções eram todas erradas. Os braços eram longos demais, arrastando-se pelo chão. A cabeça era pequena demais, pouco mais que um nódulo no topo de um torso cilíndrico. Mas o mais perturbador eram os olhos. Ou o que restava deles, 2 cavidades vazias que, mesmo assim, enxergavam. O menino sentiu o peso daquela visão impossível pousar sobre ele, penetrando através da proteção de Umbra. O golem. Porque só podia ser um golem, uma daquelas lendas que os anciãos contavam sobre os guardiões criados pela civilização anterior, parou a 10 metros de distância. De sua garganta de pedra, veio um som, não uma voz, mas algo mais fundamental. Vibrações que se organizavam em quase palavras. SSS, som sombra. Primordial. Umbra não respondeu com palavras. Mas algo passou entre as 2 entidades, uma comunicação que acontecia em frequências que o menino não podia ouvir mas podia sentir, como um formigamento no fundo do crânio. O golem inclinou sua cabeça rudimentar, estudando a sombra por um longo momento. Então, surpreendentemente, seus olhos vazios desviaram para o menino. E quando falou novamente, havia algo que poderia ser chamado de espanto? Primordial. Escolheu, carne pequena. Escolhi, Umbra respondeu, e desta vez o menino ouviu claramente, como se a sombra tivesse aprendido a modular sua comunicação para incluí-lo. Ele é esquecido. Como nós. O golem ficou imóvel por tanto tempo que o menino começou a pensar que havia desligado, seja lá o que significasse desligar para uma criatura de pedra animada. Mas então, lentamente, algo extraordinário aconteceu. De um compartimento em seu peito que o menino não havia notado antes, o golem retirou algo com cuidado infinito. Era um cristal do tamanho de um punho fechado, pulsando com luz interna que alternava entre azul profundo e verde mar. Ele o estendeu, seus dedos de pedra tremendo levemente com esforço de delicadeza. Então, isso, para a carne pequena. Memória-luz. Da época anterior. Quando éramos mais. O menino olhou para a Umbra, que ondulou de uma forma que ele aprenderá a interpretar como assentimento. Hesitante, ele se aproximou, passando através da barreira semissólida da sombra, uma sensação como atravessar água morna, e estendeu as mãos. O golem depositou o cristal em suas palmas com uma gentileza que contradizia absolutamente sua aparência brutal. E no momento em que seus dedos se fecharam ao redor da superfície facetada, o menino sentiu algo despertar dentro de si. Não era magia, exatamente. Era mais como se portas trancadas em sua própria mente de repente tivessem encontrado suas chaves. Você, cuida, da primordial, o golem disse, e havia algo que poderia ser chamado de súplica naquelas vibrações rochosas. Poucos restam. Poucos lembram. Você lembrará. O menino não entendia completamente o que estava sendo pedido, mas olhou nos olhos vazios daquela criatura antiga, viu o peso de eras de solidão contido naquelas cavidades escuras, e reconheceu algo familiar. Eu vou lembrar, disse ele, sua própria voz estranha em seus ouvidos depois de dias de silêncio. Prometo. O golem permaneceu parado por mais um momento. Então, lentamente, sua mão de pedra se ergueu e tocou levemente, tão levemente, o topo da cabeça do menino. Um gesto que poderia ter sido bênção, ou despedida, ou simplesmente reconhecimento de uma promessa recebida. E então, virando-se com aquele andar pesado e descompassado, desapareceu de volta na névoa, o som de seu arrastar metálico dissolvendo-se gradualmente até restar apenas o silêncio da floresta. Aquela noite, segurando o cristal contra seu peito, o menino finalmente perguntou a pergunta que vinha formulando desde o início. Umbra, o que aconteceu com todos vocês? Com o mundo de antes? A sombra se recolheu,
tornando-se quase pequena, quase frágil. Quando respondeu, havia uma tristeza tão vasta em sua voz não falada que o menino sentiu seus olhos arderem. Esquecimento. A verdadeira morte não é deixar de existir. É deixar de ser lembrado. Nosso mundo foi esquecido. E ao ser esquecido, deixou de ter sido. Apenas ecos restaram. Ecos como eu. Como o guardião de pedra. Como os muitos outros que ainda vagam, tentando lembrar o que significa ter sido real. Os meses que se seguiram transformaram o menino de maneiras que nem ele mesmo conseguia articular completamente. Não era apenas que ele estava mais forte, mais saudável, não mais à beira da inanição. Era algo mais fundamental. Sob a tutela silenciosa de Umbra, ele estava aprendendo a ver o mundo através de olhos que não haviam sido programados para enxergar apenas superfícies. O cristal que o golem lidera, que ele mantinha sempre consigo, pendurado num cordão trançado de fibras vegetais que Umbra o havia ensinado a fazer, pulsava ocasionalmente com aquela luz interna, e cada pulso trazia flashes de compreensão. Não memórias exatamente, mas impressões. Sentimentos de um tempo quando a realidade era mais maleável, quando consciência e matéria dançavam juntas numa valsa que a civilização moderna havia esquecido os passos. Uma tarde, enquanto o menino praticava desenhar os padrões geométricos que Umbra constantemente traçava no ar, algo inesperado aconteceu. Seus dedos, movendo-se instintivamente, completaram uma sequência particular de ângulos e curvas, e o ar ao seu redor tremeu. Não foi dramático. Não houve explosão de luz ou som atroador. Mas por um instante, um único instante suspenso, o menino pôde ver através. Através da árvore diante dele, através da pedra sob seus pés, através da própria substância da realidade até algo subjacente. Um padrão. Uma tapeçaria de linhas luminescentes que conectava todas as coisas, que sempre estivera ali mas que olhos comuns não eram treinados para perceber. E então passou, deixando-o ofegante e tremendo. Você viu, Umbra disse, e havia orgulho naquela voz não falada. Orgulho e algo mais. Esperança, talvez. Você viu o tecido. A maioria dos seus precisa de anos de treinamento. Você precisou apenas de abertura, de disposição para ver além do véu do óbvio. Por que eu? O menino perguntou, não pela primeira vez. Por que você me escolheu? Existem tantos outros, mais fortes, mais inteligentes, mais tudo. Umbra flutuou mais perto, sua forma ondulando de maneiras que o menino aprenderá a reconhecer como contemplação profunda. Quando respondeu, sua voz carregava um peso de verdade absoluta que fez o ar ao redor parecer mais denso. Porque você estava vazio. Não por fraqueza, mas por ter sido esvaziado. Pelo mundo, pelas circunstâncias, pelo abandono consecutivo. E no vazio, há potencial que os cheios nunca conhecerão. Aqueles que têm certeza de quem são não podem se tornar quem precisam ser. Mas você nunca teve o luxo da certeza. Você é argila não formada. E argila não formada pode ser moldada em formas que desafiam expectativas. O menino absorveu aquilo em silêncio. Parte dele queria rejeitar a ideia, argumentar que havia sido simplesmente destroçado, não preparado. Mas uma parte mais profunda, a parte que agora podia ocasionalmente ver o tecido, reconhecia a verdade naquilo. Me ensina mais, ele disse finalmente. Tudo o que você sabe. Tudo o que você lembra. E Umbra ensinou. Ensinou sobre os primordiais, sobre como eles haviam sido seres de dimensões superiores que se voluntariaram para ancorar-se em formas mais baixas para cuidar de uma realidade jovem e caótica. Ensinou sobre o grande esvaziamento, quando algo, ninguém lembrava exatamente o que, havia cortado essas ancoras, reduzindo seres tridimensionais completos a projeções bidimensionais incompletas. Ensinou sobre os pactos antigos, sobre como certas palavras, ditas com a entonação correta, na hora certa, poderiam fazer a realidade lembrar temporariamente de como costumava ser mais flexível. Ensinou sobre responsabilidade, sobre como o poder, verdadeiro poder, não a ilusão de dominação, vinha não de força mas de compreensão. De ver conexões onde outros viam apenas separações. E, mais importante, Umbra ensinou sobre solidão. Eu existi por eras, a sombra confessou numa noite particularmente silenciosa, quando até a floresta parecia estar segurando a respiração. Depois da redução, depois do esvaziamento, permaneci consciente mas incapaz de me conectar. Você entende? Eu via.
Eu pensava. Mas não podia tocar, não podia comunicar, não podia afetar. Eu era uma testemunha impotente de um mundo que seguia em frente como se eu nunca tivesse existido. Como se nenhum de nós tivesse existido. Isso deve ter sido. O menino começou, mas não conseguiu encontrar palavras adequadas para aquele tipo de isolamento. Pior que morte, Umbra completou. Porque a morte é término. Mas isto era continuação sem propósito. Existência sem significado. E teria permanecido assim, indefinidamente, se não fosse você. Eu. Naquela noite, quando te deixaram no círculo, você tocou a pedra e, sem saber, completou um padrão que havia estado incompleto por milênios. Você forneceu a âncora que eu precisava para interagir novamente. Para importar novamente. Você não apenas me salvou, pequeno esquecido. Você me lembrou o que significa ter propósito. O menino sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Ele havia passado tanto tempo acreditando que era apenas fardo, apenas boca extra, apenas problema. Mas aqui estava um ser de poder incompreensível dizendo que ele, especificamente ele, havia feito diferença. Não por ter feito algo extraordinário, mas simplesmente por ter existido no lugar certo, no momento certo. Naquela noite, pela primeira vez, o menino permitiu-se sentir algo perigoso: pertencimento. Umbra envolveu-o numa carícia de escuridão protetora, e o menino dormiu sonhando com cidades de geometria impossível, com seres colossais caminhando entre torres que tocavam não o céu, mas outras realidades. E pela primeira vez em seus sonhos, ele não estava só. Umbra estava lá, gigantesca e gloriosa, completa em suas dimensões originais. E ele, pequeno mas não insignificante, caminhava ao seu lado. A paz, como sempre, era temporária. O menino estava praticando um exercício particularmente complexo, tentando manter 3 padrões geométricos simultaneamente em sua consciência, um feito que Umbra havia dito ser impossível para a maioria das mentes lineares, quando a floresta mudou. Não foi súbito. Foi como quando você percebe que a temperatura caiu sem ter notado o momento exato da mudança. As árvores, que haviam se tornado quase companheiras em seus meses ali, de repente pareciam tensas. Atentas. Aguardando. Esconde-se, Umbra ordenou, sua voz carregando uma urgência que o menino nunca havia ouvido antes. Agora. Ele obedeceu sem questionar, enfiando-se numa fenda entre 2 pedras antigas enquanto Umbra se expandia, tornando-se quase invisível, não escurecendo, mas se espalhando tão finamente que era impossível distingui-la da sombra natural das árvores. Foi quando eles chegaram. 5 figuras, mas não humanas. Eram altas, mais altas até que Umbra em sua forma expandida, e caminhavam com uma estranheza que fazia o estômago do menino revirar. Seus movimentos eram fluidos demais, como se suas articulações funcionassem em eixos impossíveis. Vestiam capas que pareciam feitas de algo entre tecido e fumaça, e sob os capuzes, onde rostos deveriam estar, havia apenas máscaras de prata polida refletindo distorcidamente o mundo ao redor. Os coletores, reconheceu Umbra com um tremor que o menino sentiu ressoar em seus próprios ossos. Os que caçam os ecos. Os que terminam o esvaziamento. A figura da frente parou exatamente no centro do círculo de pedras onde o menino havia sido abandonado meses atrás. Inclinou a cabeça, estudando o ar como se pudesse ver algo invisível aos olhos comuns. Quando falou, sua voz era múltipla, sobreposta, como se várias criaturas falassem em perfeita sincronia. Detectamos perturbação dimensional. Assinatura primordial. Protocolo de esvaziamento ainda ativo. Ecos devem ser resolvidos. Outra figura ajoelhou-se, tocando uma das pedras com dedos anormalmente longos. Padrão de ancoragem. Recente. Algo se reconectou ao plano material. Isso viola o acordo final. Não há acordo que eu tenha assinado, Umbra sussurrou, sua voz tão baixa que o menino mal podia ouvi-la. Não há lei que reconheço de um mundo que nos esqueceu. Mas os coletores não eram negociadores. Eram função pura, propósito destilado. E seu propósito era garantir que os ecos do mundo anterior permanecessem apenas isso, ecos. Nunca novamente sólidos. Nunca novamente reais. De suas mãos estendidas, começaram a tecer algo no ar. Não era luz, não era escuridão, mas algo entre, fios de força que não deveriam existir em 3 dimensões, mas que mesmo assim se manifestavam,
brilhando com uma cor que não tinha nome em língua humana. E o menino, observando daquela fenda entre as pedras, finalmente entendeu. Umbra não estava se escondendo para proteger a si mesma. Estava se escondendo para protegê-lo. Porque se os coletores descobrissem que uma primordial havia se ancorado a uma criança humana, não hesitariam em cortar essa âncora pela raiz mais simples, matando-o. O padrão que os coletores teciam crescia, expandindo-se em círculos concêntricos que começaram a fazer as próprias árvores tremerem. Era uma rede, percebeu o menino. Uma rede para capturar algo que não tinha corpo sólido. Uma rede para aprisionar sombras. E estava funcionando. Ele podia ver Umbra sendo puxada, forçada a se concentrar, a se revelar. Em minutos, talvez segundos, ela seria exposta. E então, o menino olhou para o cristal em seu peito. Pulsava mais rápido agora, como se estivesse reagindo ao perigo. E numa decisão que teria parecido insanidade dias atrás, mas que agora parecia a única coisa possível, ele entendeu o que precisava fazer. Umbra havia lhe ensinado sobre padrões. Sobre como a realidade era apenas memória cristalizada de possibilidades. E se você soubesse os padrões certos, se pudesse lembrar a realidade de como ela costumava ser mais flexível. Ele saiu de seu esconderijo. Não! Umbra gritou, mas era tarde demais. As 5 máscaras prateadas se voltaram em uníssono, e o menino sentiu o peso daquele olhar múltiplo como nunca havia sentido nada. Estava sendo avaliado, medido, categorizado em frações de segundo. Criança humana, as vozes disseram. Por que você protege um eco? Você não entende. Ecos são perigosos. São fragmentos de um mundo que falhou, que quase destruiu toda a existência em sua arrogância dimensional. Eu entendo, o menino disse, sua voz surpreendentemente firme. Entendo mais do que vocês pensam. Mas vocês estão errados. Ecos não são perigosos. Esquecimento é que é perigoso. Segurou o cristal com ambas as mãos, sentindo-o pulsar contra suas palmas. E começou a desenhar no ar os padrões que Umbra havia lhe ensinado. Não perfeitamente. Não com a maestria de um primordial. Mas com algo que eles nunca tiveram. A perspectiva de alguém que conhecia intimamente o que significava ser reduzido, esquecido, transformado em menos do que você era. E surpreendentemente, os padrões responderam. O ar ao redor do menino começou a brilhar com linhas luminescentes, revelando o tecido subjacente da realidade. E pela primeira vez, os coletores hesitaram. Por que isto? Isto não deveria ser possível. Um humano comum não poderia acessar geometrias primordiais. A menos que... Uma âncora, uma das vozes sussurrou, e pela primeira vez havia algo que não era perfeita sincronia. Havia, surpresa? Não apenas conexão. Simbiose verdadeira. Isto não existia nos registros. O menino não parou de desenhar. Cada padrão que completava fazia a Umbra ficar um pouco mais forte, um pouco mais sólida. E mais que isso, estava mostrando aos coletores algo que eles, em sua função pura, haviam esquecido. Que o propósito da memória não é preservar o passado perfeitamente. É permitir que o passado informe o futuro sem aprisioná-lo. O confronto não se resolveu com violência. Isso foi, talvez, a parte mais surreal de tudo. Os coletores, criados para executar função sem questionamento, encontrarão-se diante de algo que sua programação não havia previsto. Paradoxo funcional. O menino era a âncora. Mas não estava sendo usado. Estava escolhendo. Umbra era eco. Mas não estava tentando reconstruir o que foi. Estava criando algo novo. E juntos, formavam algo que os protocolos dos coletores não classificavam como ameaça, mas também não classificavam como aceitável. Simplesmente não havia categoria para aquilo. A figura central dos coletores permaneceu imóvel por tempo indeterminável. Então, lentamente, fez algo completamente inesperado. Ajoelhou-se. Não em submissão, mas em reconhecimento. Você é pequeno demais para compreender a magnitude do que fez, as vozes disseram, mas agora havia nuances que não existiam antes. Individualidades começando a sangrar através da sincronia perfeita. Mas talvez seja exatamente isso que era necessário. Perspectiva não corrompida por memória de glória perdida. Uma das outras figuras se aproximou, estendendo uma mão. Nos dedos anormalmente longos, algo se materializou,
uma pedra negra do tamanho de um ovo, com veios de luz pulsante correndo por sua superfície. Isto é testemunha, a voz disse. Registrará sua jornada. Porque se você está certo, se simbiose verdadeira entre eco e atual pode existir sem destruição, então isto precisa ser conhecido. Documentado. Não como exceção, mas como possibilidade. O menino estendeu a mão, hesitante. Quando seus dedos tocaram a pedra, sentiu um pulso de consciência que não era exatamente vida, mas também não era simplesmente máquina. Era algo entre, como tudo naquele novo mundo que estava descobrindo. E se eu estiver errado? Ele perguntou. E se nós nos tornarmos perigosos? Então o coletor disse simplesmente, viremos terminar o que começou. Mas até esse momento, vocês têm permissão para existir, para tentar, para mostrar se futuro e passado podem realmente coexistir sem que um consuma o outro. Os coletores se retiraram então, suas formas dissolvendo-se não no espaço, mas através dele, deixando apenas ondulações no ar que gradualmente se aquietaram. Quando finalmente ficaram sozinhos, Umbra se materializou completamente, mais sólida do que o menino jamais a havia visto. Não apenas sombra agora, mas algo com peso, com presença que ia além de ausência de luz. Você arriscou sua vida, Umbra disse, e havia algo em sua voz não falada que poderia ser chamado de maravilha. Por um eco. Por algo que o mundo inteiro decidiu que não merecia existir. Você fez o mesmo por mim, o menino respondeu simplesmente. E naquele momento, algo fundamental se transformou. Não dramaticamente, não com fanfarra, mas da forma que transformações verdadeiras acontecem, sutilmente, profundamente, irreversivelmente. O menino não era mais apenas menino. Umbra não era mais apenas sombra. Eram parceiros. Eram exemplo. Eram prova viva de que a categoria mais importante não é possível ou impossível, mas ainda não tentado. Temos trabalho a fazer, Umbra disse finalmente. Se vamos provar que isto funciona, precisamos fazer mais que sobreviver. Precisamos transformar, começando com aqueles que te abandonaram. A vila, o menino disse, entendendo. Corvo cinza. Eles vivem em medo do que não entendem, em isolamento do que poderiam se tornar. Talvez seja a hora de mostrar que o que foi esquecido pode retornar, não como conquistador, mas como professor. E então começou a verdadeira jornada. Durante os meses seguintes, o menino e Umbra não apenas sobreviveram, floresceram. Encontraram outros ecos na floresta, um espírito de águia que havia sido guardião de templos destruídos, uma entidade cristalina que preservava memórias de músicas esquecidas, até mesmo outro golem, menor que o primeiro, que se juntou a eles depois de décadas sozinho. Cada encontro adicionava camada à compreensão do menino. E cada camada transformava não apenas seu conhecimento, mas sua essência. Ele crescia, sim, fisicamente mais alto, mais forte. Mas mais que isso, crescia em dimensões que não tinham nome em língua comum. Tornava-se ponte. Tornava-se tradutor. Tornava-se prova. E quando finalmente retornou à vila, não como o menino rejeitado que havia sido, mas como algo novo e impossível, carregava consigo não vingança, mas oferta. A manhã em que voltaram a Corvo Cinza foi como todas as manhãs naquele lugar esquecido, cinzenta, hesitante, carregada com névoa que não era bem névoa. Mas algo era diferente. Os habitantes sentiram antes de ver uma mudança na pressão do ar, uma nota discordante na sinfonia de resignação que havia sido a única música da vila por gerações. O menino, que agora tinha nome, Kael, um nome que ele próprio havia escolhido significando o que une numa língua que Umbra lhe ensinara, estava na entrada da vila. Ao seu lado, Umbra não se escondia. Estava plena, manifesta, uma coluna de sombra consciente que desafiava 3 dimensões ao sugerir a existência de pelo menos 5. Atrás deles, o pequeno grupo que haviam reunido, o golem guardião, a entidade cristalina cantando harmonias silenciosas, o espírito de águia circulando acima. Não um exército, mas uma delegação. Embaixadores de um mundo que havia sido esquecido, mas que nunca havia verdadeiramente morrido. O ancião Morten foi o primeiro a sair, apoiando-se pesadamente em seu cajado, os olhos estreitando-se ao reconhecer algo familiar naquele estranho à sua frente. A criança, ele sussurrou. Ah, que deixamos para os sussurrantes. Você sobreviveu. Mais que sobrevivi, Kael disse,
sua voz carregando harmonias que não existiam antes, ecos de Umbra, ecos dos outros, todos fundidos numa polifonia impossível. Encontrei o que vocês temiam. E aprendi que o medo nasce da ignorância, não do perigo real. Lentamente, outros habitantes emergiram. Algumas crianças, as poucas que existiam naquela vila em encolhimento, observavam com olhos arregalados, ainda não treinadas para reprimir a curiosidade natural. O que você quer? Morten perguntou, e em sua voz havia expectativa de retribuição. Como não haveria? Quero mostrar, Kael disse simplesmente. O que fez de mim o que sou. O que a floresta guarda. O que o mundo esqueceu mas que nunca deixou de ser real. Ele ergueu a mão, e Umbra fluiu de seu ombro até suas palmas, condensando-se, tomando forma. Não ameaçadora. Simplesmente, presente. Indiscutivelmente real. Impossível de ignorar ou negar. Isto é Umbra. Foi uma das primordiais, seres que moldaram realidade antes que seus ancestrais aprendessem a fazer fogo. Foi reduzida, esquecida, transformada em menos do que era. Assim como eu fui rejeitado, esquecido, transformado em menos do que poderia ser. O golem se aproximou então, cada passo fazendo a terra tremer levemente. As pessoas recuaram, mas Kael levantou a mão. E este é guardião. Construído para proteger conhecimento que sua civilização decidiu destruir em vez de compreender. Sozinho por tanto tempo que quase esqueceu como comunicar. Mas não esqueceu seu propósito. A entidade cristalina pulsou, emitindo nota tão pura que fez os vidros das janelas vibrarem em simpatia. E está é memória cantante. Preserva músicas de rituais que podiam fazer pedra crescer, água pensar, ar lembrar. Esquecida porque seu conhecimento assustava os que preferiam um mundo pequeno e controlável. Kael caminhou lentamente para o centro da vila, para aquele poço terrível que todos evitavam. E sem medo, sem hesitação, olhou para dentro de sua escuridão absoluta. Vocês vivem com medo deste poço. Do que ele pode guardar. Do que pode emergir. Mas sabem o que ele realmente é. Virou-se, enfrentando os rostos temerosos. É âncora. Um dos milhares espalhados pelo mundo, conectando o que é ao que foi. E vocês, por medo, o transformaram em prisão em vez de portal. Portal para quê? Alguém gritou da multidão. Para monstros. Para a destruição. Para a possibilidade, Kael disse suavemente. Para um mundo onde esquecidos, sejam crianças rejeitadas ou civilizações inteiras, possam encontrar lugar novamente. Onde o que foi não precisa morrer completamente para que o que é possa existir. Umbra expandiu-se então, e pela primeira vez, em vez de escuridão, projetou luz. Não luz comum, mas luz que mostrava, imagens no ar, memórias tornadas visíveis. A glória dos primordiais. Sua queda. Seu esquecimento. E a lenta, dolorosa escalada de volta à relevância através de conexões improváveis com os rejeitados do mundo atual. Algumas pessoas choravam. Outras apenas observavam, paralisadas. Mas todas viam. E ver, Kael aprenderá, era o primeiro passo para compreender. Não vim para punir vocês por me abandonarem, ele disse finalmente. Vim oferecer escolha. Vocês podem continuar vivendo com medo do que não entendem, encolhendo, esquecendo, até que Corvo Cinza seja apenas mais um nome que ninguém lembra. Ou podem abrir portas. Aprender. Permitir que o esquecido retorne, não como conquista, mas como integração. E se escolhermos errado? Morten perguntou, sua voz quebrando levemente. Então os coletores virão, Kael disse honestamente. E terminarão tudo. Mas se escolhermos certo? Olhou para Umbra, para seus companheiros impossíveis, para a testemunha que registrava tudo. Se escolhermos certo, talvez possamos mostrar ao universo inteiro que o maior erro não é falhar. É nunca tentar transformar tragédia em possibilidade. A vila não decidiu naquele dia. Nem no próximo. Mas lentamente, como gelo derretendo sob sol hesitante, o medo começou a recuar. Crianças se aproximaram primeiro, curiosidade vencendo cautela programada. Depois jovens. Depois, surpreendentemente, alguns dos mais velhos, aqueles que viveram tempo suficiente para saber que segurança perfeita é ilusão, e que crescimento sempre requer risco. E Kael permaneceu.
Não como salvador, não como conquistador, mas como professor. Como ponte. Como prova viva de que o universo, por mais cruel que pareça, ainda guarda espaço para transformação impossível. Umbra observava tudo com satisfação que não precisava de palavras. Porque pela primeira vez em eras, um eco não estava simplesmente sobrevivendo. Estava florescendo. Estava, através de parceria improvável com criança rejeitada, mostrando que esquecimento não é destino. É apenas desafio esperando por alguém corajoso o suficiente para lembrar. E nas sombras da floresta, observando de longe, outras presenças antigas começaram a se mexer. Outros ecos. Outras memórias. Todos perguntando a mesma coisa: se um órfão e uma sombra podem reescrever destino, o que impede o resto deles de tentar? A resposta, descobririam em breve, era: nada. Nada exceto coragem de acreditar que o universo, em sua vastidão incompreensível, ainda tem lugar para os que se recusam a serem esquecidos. Esta foi apenas a primeira história. Existem outras. Ecos esperando por vozes. Rejeitados esperando por propósito. E todas elas, de alguma forma, conectadas pelo fio invisível que Kael e Umbra começaram a tecer. Inscreva-se. Porque o esquecido está retornando. E você vai querer testemunhar cada momento dessa transformação impossível.